Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, da disciplina de Máquinas Hidráulicas. Na aula de hoje falaremos um pouco mais sobre a conservação de energia para fluidos, que basicamente é a equação de Bernoulli, né? Depois de vermos como funciona a equação de Bernoulli, nós vamos avançar um pouco mais, né? Incluindo nessa equação de Bernoulli as perdas no escoamento, que nós denominamos de perda de carga, a influência de bombas, que fornecem energia para o nosso fluido, e também a influência de turbinas, que tem como finalidade a retirada de energia do fluido para obtenção de alguma outra energia, como por exemplo energia elétrica. Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então como eu comentei, hoje nós falaremos um pouco mais sobre a conservação de energia, tá? Basicamente, ela é a equação de Bernoulli, né? Ela é bem semelhante, tá? Eu vou dar uma resumida na aula, eu vou passar para vocês o slide, eu peço que vocês olhem, né, leem com mais cautela, mas vou dar uma resumida muito grande para o nosso vídeo não ficar longo, tá bom? Bom, mas a equação de Bernoulli, pessoal, tá até errado aqui, eu peço desculpa aí para vocês. Bernoulli, ela, ela basicamente, ela nos diz a conservação de energia de um fluido, tá? E para isso ela considera três tipos de energia que o nosso fluido pode adquirir, né? E pode transmitir, né? De um ponto ao outro, como a força de pressão, a energia devido à pressão, a energia devido à velocidade e a energia devido à elevação, né? Como está mostrando aqui em cima, ok? Tá? Essas energias, pessoal, são basicamente essas três aqui, tá? Ó. Essa aqui é a energia devido à pressão, né? Que é a massa vezes a pressão dividida pela densidade do fluido. Nós temos também a energia devido à velocidade, que é a energia cinética, que vocês já estão acostumados lá da parte de sólidos. E nós temos a energia potencial gravitacional, tá? Então, o Bernoulli ele considera basicamente que nós temos o nosso fluido tem esses três tipos de energia, tá? Mas é interessante a gente analisar que não é somente isso que ele considera, tá? Outras considerações são que o escoamento é incompressível, então, como vocês já viram em aulas anteriores, a gente só consegue usar aquela expressão lá que eu mostrei para vocês se a densidade ali do nosso fluido ela não variar, né? Ou seja, eu não consigo comprimir o nosso fluido, que é o caso de líquidos, principalmente sólidos. Então, em termos de água, quando a gente fala de instalações de bombeamento, está tudo bem, não tem problema algum. Ela se trata de uma expressão desenvolvida no regime permanente. Então a gente considera que a situação que nós estamos analisando ela está em regime permanente. Não existe variações dessas energias, né, naquele ponto lá em que nós estamos analisando com o tempo. Então sempre ali na entrada a pressão é igual, a velocidade é igual, né? A altura, né, é igual, tá? E nós também desprezamos as forças de atrito, tá? No entanto, nós veremos mais para frente como a gente pode inserir essas forças de atrito na equação de Bernoulli, tá bom? Então, pessoal, aquela expressãozinha que a gente viu, ela é válida para onde eu não tenho influência do atrito. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um corte de um aerofólio de um avião, tá? Um perfil típico de aerofólio, tá? Se vocês pegarem a asa do avião, imagina que vocês cortem ela ali no sentido transversal, vocês vão ter um perfil parecido com esse aqui, tá? E aí essa região cinza, que ela é próxima aqui do aerofólio, ela tem uma influência grande do atrito, né? Porque é onde você vai ter um contato do fluido com a parte sólida, né? Vocês viram isso em fundamentos de mecânica dos fluidos, tá? Já aqui na parte externa, o atrito ele não passa a ter uma influência grande, tá? Então a gente consegue utilizar aquela expressãozinha.
Bom, equação de Bernoulli, tá? Então, ó, tá aqui, as equações estão aqui, mas eu vou dar uma resumida. Então, toda vez que a gente for utilizar a equação de Bernoulli, ela é a conservação da energia do fluido. Então, a gente sempre compara um ponto específico em relação ao outro. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma tubulação. A equação de Bernoulli, ela compara a entrada, que seria o meu ponto 1, com a saída, que é o meu ponto 2. Tá? Mas eu poderia comparar o 1 com o meio do tubo, o 2 com o meio do tubo. Fica a seu critério, desde que você esteja respeitando as considerações que o Bernoulli considerou, tá? Que foram essas que eu acabei de citar, tá? Essa equação de Bernoulli, pessoal, basicamente o que ela nos diz, né? Vou escrever aqui, que a energia em um ponto é igual ao do outro, tá? Então, toda aquela expressãozinha lá que a gente tinha, deixa eu jogar isso aqui um pouco para baixo, pessoal, para facilitar. Que essa aqui de baixo, ó, tudo isso aqui, ó, é que eu não estou conseguindo selecionar, mas o M e o P, vou fazer o seguinte, deixa eu dar um corte, que eu acho que aqui fica melhor. Então, ó, o que nós temos basicamente aqui, pessoal? Que tudo isso aí, toda essa energia no ponto 1, ela é equivalente à soma dessas energias no meu ponto 2. Por isso que a gente fala que a energia se conserva, né? Ou seja, né, ela sempre é a mesma, tá? Essa aqui é a parte da pressão que eu comentei com vocês, essa é a cinética e essa é a potencial, tá? Essa expressão aqui está em termos de energia, né? Ou seja, a unidade de cada uma dessas energias aqui vai ser joule, ok? Mas a gente pode ver se na prática outras formas da gente representar essa expressão, tá? Por exemplo, se vocês notarem, a massa está em todos os termos aqui. Então, se a gente dividir pela massa, a gente tem a forma de Bernoulli em termos de energia específica, ou seja, por unidade de massa, que é essa aqui que a gente está vendo, a segunda, que a unidade é o quê? Joule por quilo. Você dividiu por massa, não é? Né? Então seria isso aí. E também é muito típico a gente estimar essa expressãozinha aí em termos de metro, tá? Então, se você pega aqui todos os termos e divide pela gravidade, né? Essa energia, ela vai ser uma energia em termos de metro, tá? E aí a unidade dela vai sair em metro. Como assim, pessoal? Como assim? Vocês podem estar perguntando, energia na forma de metro. É um pouco difícil da gente entender, mas eu gosto sempre de fazer essa analogia. Imagina que você pega e abre, logo depois de uma tubulação, de uma bomba, perdão, você deixa ela aberta. A água, ela vai espirrar, né, e vai ir até um determinado altura, né? Mesma coisa, se fizer um furo ali na parte de baixo do reservatório, você vai ter um furinho, a água vai se propagar até uma determinada distância, né? Essa distância seria a energia que o fluido tem, né? Então ele tem uma energia para se deslocar até uma determinada distância, até uma determinada metragem. Então, essa energia aqui representaria isso, seria o máximo que o meu fluido conseguiria atingir a uma determinada distância com essa energia que nós temos, tá? Isso é bem interessante, porque quando a gente vai calcular a potência de bombas e a potência de turbinas, ele se torna, né, a gente mede, né, a energia, né, o trabalho que pode ser gerado em termos de altura, tá?
Então, por exemplo, se eu falo, ó, a bomba ela tem uma pressão lá de... Tá errado falar assim, né? Mas você já deve ter ouvido falar. A bomba tem lá ela tem 1 metro, né, de pressão, 1 metro de coluna d'água, né? 1 metro de coluna d'água está tudo bem, mas se falar, tem 1 metro a pressão da bomba, né? Significa que ela consegue jorrar água por 1 metro, né? Mas não é exatamente a pressão, tá? Mas é basicamente isso que eu comentei com vocês, tá? E se eu tiver bombas e turbinas, o que vai acontecer, tá? Como que a gente verifica a influência da bomba e da turbina, tá? Primeiramente, pela variação de energia, tá? Então, o que acontece? A variação de energia sempre é final menos a inicial. Então, se eu pegar a energia depois da bomba e subtrair pela energia antes da bomba, dá esse trambolho aqui, tá? Aqui está em termos de energia específica, tá, pessoal? Mas a gente poderia falar que é energia, porque só multiplicar tudo isso aqui pela massa de fluido, tá? O que acontece? Eu vou ter mais energia no final, depois da bomba ou antes da bomba? Depois da bomba, né? A função da bomba é justamente fornecer energia ao fluido. Então, a variação de energia mecânica, ela é maior que zero, tá? Então, é assim que a gente identifica o que a bomba proporciona na conservação de energia, tá? Então, aqui, ó, tem alguns exemplozinhos de bomba aqui só para vocês verem, né? São bombas centrífugas, mas o que acontece? A energia aqui na saída da bomba ela é muito maior do que na entrada, tá? Então entra o fluido aqui pelo olho, que a gente fala da bomba, e sai aqui pela parte radial, ok? Já as turbinas, a ideia é justamente o oposto, tá? Como ela extrai energia do fluido, e essa energia justamente é que a gente gera energia elétrica, o que acontece? A minha energia depois da turbina ela é sempre menor que zero, é menor que a que entra. Então a variação de energia mecânica é menor que zero. Entendeu? Olha que bacana. Então é o oposto da bomba. Aqui temos alguns exemplos de turbina, tá? Turbina Pelton. Então o fluido ele entra uma alta energia e sai uma menor. E aqui nós temos também uma turbina Francis, né? Vocês notam que ele direciona o fluido para as pás aqui da turbina por meio dessas canaletas aqui. Mas a gente vai falar isso mais para frente, tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente diferencia a bomba da turbina, tá? Mas e aí? Como eu insiro ela na minha equação de Bernoulli, tá? Primeira coisa, a bomba, eu vou representar a energia da bomba, energia específica, tá, pessoal? Que eu estou falando aqui, tudo em termos de energia específica, como a gravidade vezes a altura manométrica da bomba, que é basicamente aquilo que eu expliquei. Seria como se você medisse a potência da bomba, supondo o tanto que minha água conseguiria atingir de altura, né? Por exemplo, imagina que você pegasse a sua bomba, mirasse ela para cima e aí você medisse até que altura a água ia chegar, tá? E isso mede a potência da bomba, tá? Então essa é a energia da bomba. E como que eu insiro? Pessoal, a variação da energia mecânica quando eu tenho uma bomba ela é maior que zero, não é? Então, como ela é maior que zero, a energia da saída é maior que da entrada. Então, para que eu consiga equalizar, ou seja, a energia que entra é igual a que sai, eu tenho que aumentar um pouco a energia da entrada, né? Então, lá na energia da entrada, além daqueles termos do Bernoulli, eu adiciono a minha energia específica da bomba, né? Que é a altura manométrica da bomba vezes a gravidade. Ok? Já na turbina é justamente o oposto. A variação da energia mecânica é negativa. Então a energia que sai ela é menor do que a energia que entra. Então eu preciso pegar aquele termo ali do Bernoulli lá da entrada e diminuir um pouquinho. O que é isso que diminui? É a energia da turbina, que é representada também por uma altura, né,
vezes a gravidade. Então é assim que eu insiro a energia da bomba e a energia da turbina na expressão, ok? Tudo bem, então a gente viu como a gente injeta, né, a energia da bomba e a energia da turbina na equação de Bernoulli. E como que eu faço para achar a potência da bomba, que é o que normalmente mais importa quando a gente vai selecionar ela, né? Você vai lá no catálogo, o cara não vai falar a altura manométrica da bomba é tal. Pode até falar, mas normalmente falar é uma bomba de 2 CV, é uma bomba de 2 HP, né? Então como que eu calculo? Pela vazão de água vezes a energia específica da bomba, tá? Então é o mgh, tá? M de vazão, tá, pessoal? Não esquece que isso aqui é uma vazão. Desmembrando aqui a vazão entre densidade e vazão volumétrica, nós podemos juntar a densidade com a gravidade, formando o peso específico que vocês viram lá em Fundamentos de Mecânica dos Fluidos, que é o ρg, vezes a vazão volumétrica vezes a altura manométrica da bomba, tá? Normalmente a gente utiliza essa expressão. Por quê? Porque normalmente quando a gente trabalha aí com água, a bomba normalmente ela trabalha com líquidos, né? Normalmente não, ela trabalha com líquidos. Então a gente acaba não falando muito em termos de vazão de massa, mas sim em vazão volumétrica, né? Porque a densidade é sempre constante, ela não vai importar muito para a gente. Então é mais comum a gente estimar a bomba, a potência da bomba em termos de vazão volumétrica, tá? Beleza, mas é isso que minha bomba consome de energia? Não, pessoal, cada bomba possui uma eficiência, tá? Que a gente vai ver futuramente como a gente consulta, né? Basicamente, ou estima, né? Consulta nas normas lá, né, do fabricante, nas especificações técnicas, né, da bomba, ou a gente estima, calcula, tá? Mas aí o que realmente vai ser a potência real da bomba vai ser aquela que a gente pega lá do Bernoulli dividido pela eficiência dela, pelo rendimento dela. E esse rendimento é sempre menor que 1, de tal forma que ela sempre vai consumir mais energia do que essa aqui que a gente achou, tá? Por quê? Por causa de perdas, né, pessoal? Você tem lá uma perda mecânica devido aos componentes mecânicos, você tem perdas elétricas devido aos componentes elétricos, entre outros fatores, tá? Ok? Para a turbina, pessoal, tá até errado aqui o slide, que é P turbina e turbina, tá? P turbina aqui também, tá? Peço perdão novamente. É a mesma coisa, só que o H da turbina, ok? Só que agora, a potência da turbina real, ela nunca vai ser aquela que você estima lá na equação de Bernoulli. Ela é sempre menor, né? Então, a eficiência, ela multiplica aquela potência que você calcula lá que vem lá da altura manométrica lá da turbina, da expressão de Bernoulli, tá? Por quê? Porque essas têm sempre perdas. Então, as perdas fazem a turbina gerar menos potência e fazem a bomba consumir mais potência, tá? E o atrito, pessoal? Lembra que a gente comentou lá no início que o Bernoulli, lá nas considerações que ele adotou, ele desprezou o atrito, tá? Mas tem como a gente considerar isso, tá? Esse atrito na tubulação, que é decorrente o quê? Daquelas forças ali de atrito entre a parede do tubo e o escoamento, que vocês viram lá como se calcula lá, né, da tensão de cisalhamento lá do fluido, lá em Fundamentos de Mecânica dos Fluidos, né, lá do fluido newtoniano, a gente consegue estimar, tá? Mas a gente chama essa energia, perda de energia por atrito, por perda de carga, tá? Ok? Como que eu estimo? Também pela gravidade vezes uma perda de carga, né, em metros, que é esse HL, tá?
Novamente, a gente parte do mesmo princípio. Quando eu tenho um atrito, uma perda de carga, a energia que sai, a energia depois é menor que a que entra. Então, a variação de energia mecânica é negativa. Então, eu preciso de um termo ali lá na energia inicial que a diminui um pouco para eu ter uma igualdade. Então, também nós temos o menos HL, assim como era feito no caso da turbina, tá bom? Aqui, pessoal, é um overview de tudo isso que a gente viu, tá? Então, nós temos uma energia que entra. A gente, devido a uma bomba, a gente pode aumentar essa energia que entra. Dessa energia que entra, parte pode ser extraída por uma turbina, parte pode ser perdida pelo atrito entre o escoamento e a tubulação, que é a perda de carga. E quando você tira todos esses efeitos, nos resta a energia que sai do fluido, tá? Então aqui a gente já considera tudo que a gente pode ter, tá? Tudo o possível. Na próxima aula, pessoal, eu vou resolver uns 2 exercícios com vocês, 2, 3 exercícios, e aí a gente retoma esse assunto, revisa e fazemos mais alguns exercícios na próxima aula, ok? Obrigado e até a próxima.